Senhor presidente, deputado Duquinha, colega deputados e deputadas, nossos telespectadores que acompanham pela TV e pela FM Assembleia, abraçar e saudar, certo, todos nossos policiais, civis, abraçar e saudar, certo, todo que nos acompanha nesse momento. E eu quero usar hoje essa tribuna para trazer dois temas que eu acho de muita relevância para o contexto político que agora estamos passando. O primeiro dele é discutir, é debater, é trazer para o cenário uma preocupação que é desta casa, que é do povo do estado do Ceará, que é do povo brasileiro, e principalmente dos nossos amigos e companheiros de categoria, que hoje prestam um serviço à sociedade brasileira, que são os nossos colegas bancários. Fomos pegos de surpresa semana passada, quando é anunciado que será tomado medida por parte do governo brasileiro, que destaca o fechamento de várias agências bancárias, e entre elas, algumas aqui no estado do Ceará. É verdade que aqui no estado do Ceará, das agências que vão ser fechadas, a grande maioria aqui na nossa capital, e, por enquanto, apenas o município de Novo Oriente, no sertão dos Inhamuns, está com uma agência que pode ser fechada nesse momento. Dialogando com os colegas bancários, do qual eu tenho muito respeito, e quero também dizer do meu apoio e se sensibilizar com esses colegas que vão perder postos de trabalho, vão ter que se aposentar, antecipar a aposentadoria, e muitos até perder emprego, Em nome do presidente Carlos Eduardo, eu também quero aqui dedicar, certo, todo o meu respeito, todo o meu carinho, o meu apoio aos companheiros bancários. E eu venho trazer essa matéria hoje aqui para debater com os colegas, porque é o Banco do Brasil, aqui no estado do Ceará e no Nordeste brasileiro, que faz o maior número de contratação de fomento, entre eles, inclusive também o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Quase todas as operações no Nordeste brasileiro, que trata desse programa, que é muito importante para o desenvolvimento da pequena produção, para o desenvolvimento da agricultura familiar, para a geração de emprego, mas, sobretudo, para a distribuição de renda, ele é efetivado, certo, com execução do Banco do Brasil. E com o fechamento dessa agência a nível nacional, aqui no estado do Ceará e no Nordeste brasileiro, o grande prejudicado, eu não tenho nenhuma dúvida, que será a população mais simples, a população mais humilde, e entre elas os agricultores e agricultoras da pequena produção, e mais precisamente os agricultores familiares. Por que isso? Porque são esse público que diretamente, certo, vão a uma agência do Banco do Brasil, no seu município, não só para fazer um custeio, para fazer um investimento, mas principalmente para também receber os seus benefícios das políticas públicas criadas no governo do presidente Lula e dando continuidade no governo da presidente Dilma. E que muitas delas também estão ameaçadas. Mas para nós, que estamos aqui, que compreendemos e entendemos o interesse do governo atual, do governo federal, que é um governo, certo, que trata de acordo, que luta e que organiza a classe empresarial,
os banqueiros internacionais, os banqueiros nacionais, em detrimento da agricultura e da pequena produção. Para nós, isso não é nada de novo. Eu já tinha, e outros colegas, vindo nessa tribuna e dizer que a gente, nós, o povo mais pobre, o povo simples, o povo brasileiro, estava correndo um sério risco de perder muito com a efetivação desse governo. E nós começamos a perder em vários segmentos em frente, com o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a tirada de direito, agora com a aprovação da PEC, e agora mais recente com o fechamento das agências bancárias. Portanto, meus companheiros, é muito importante e é fundamental que a gente possa compreender que essa é uma política de interesse de um governo que não tem compromisso com o social, que não tem compromisso com os mais pobres, que não tem compromisso com a agricultura, com a agropecuária, mas que tem, certo, um longo compromisso com o agronegócio, com o empresariado e com os banqueiros internacionais. Porque não tem motivo algum, nesse momento, para justificar o fechamento das agências do Banco do Brasil e, posteriormente, não tenho dúvida, que da Caixa Econômica Federal. Porque, mesmo, certo, com essa política de fechar 31 superintendências, de fechar 402 agências bancárias, de tornar 379 agências de impostos, não justifica no Estado, onde nós temos hoje 4.972 agências de varejo e 1.781 postos de atendimento do Banco do Brasil, onde nunca, mas nunca mesmo, certo, os bancos e o Banco do Brasil, certo, lucrou e economizou tanto como aconteceu no ano de 2014 e de 2015. Portanto, senhores, senhoras, nossos telespectadores, o Banco do Brasil, que sempre fez e deveria continuar fazendo as operações de crédito, as operações de fomento, de gerar, certo, os custeios de investimento, de emprestar dinheiro para a população mais simples, quer seja ela da agricultura, do comércio, da socioeconomia, ele hoje passa a ser um aparelho de interesse dos grandes grupos econômicos, tirando a função social do Banco do Brasil, para que possa gerar, sem sombra de dúvida, mais competitividade e mais interesse dos bancos privados a nível nacional e cumprindo assim uma agenda junto aos interesses dos banqueiros internacional e nacional. Porque, certo, em 2014, o banco teve um rendimento de 11,4 bilhões e em 2015 de 14,4. Então, qual é o argumento que o governo federal tem hoje, certo, de fechar essas agências bancárias, companheiro Elmano, a não ser querer prejudicar o povo mais simples e o povo brasileiro, a não ser, certo, assumir de público, certo, o seu compromisso com o agronegócio Joaquim Noronha, assim que possível, deputado Moisés. E com o empresariado. Portanto, é muito importante, certo, que a gente possa, nesse momento, apoiar, certo, toda a iniciativa dos nossos companheiros bancários do Brasil, dos bancários do Nordeste, dos nossos companheiros bancários que estão não apenas defendendo o seu emprego, mas estão defendendo uma agência que é a serviço da comunidade, defendendo que os nossos companheiros que vão perder postos de trabalho, não possam perder postos de trabalho, não possam pedir a aposentadoria antecipada e possa continuar fazendo um grande trabalho em prol da democracia, do povo brasileiro e dos investimentos para crescimento, certo, da economia no nosso país, com branco público, que é muito importante, e nós temos que reconhecer a importância que esse banco tem hoje no nosso país, e não podemos concordar com o fechamento dessas agências bancárias, e nem muito menos transformar a agência bancária em simples posto de atendimento. Nós não merecemos isso. A população brasileira não pode concordar com essa posição. Tenho o prazer de ouvir agora meu colega deputado Joaquim Noronha. Depois o colega Renato Elmano Freitas. Deputado Moisés, eu quero corroborar com todo o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que o Banco do Brasil ele dá um mau exemplo
Ele dá um mau exemplo do que se não deve fazer no momento da recessão. E o pior não é só o exemplo ruim que ele vem trazendo, é partindo de quem parte, de um banco público que detém, deputado Moisés, deputado Eumano, detém boa parte dos convênios públicos desse país. Maioria das prefeituras municipais do Brasil são conveniadas com o Banco do Brasil. Maioria dos governos de estados, de presidências de assembleia, de assembleias legislativas, maioria dos órgãos são conveniados com o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ele vai numa contramão. Ele, em vez de estimular, e se puxar os balanços dele, continua bilionários e aumentando os lucros. Então, eu quero aqui rechaçar, junto com Vossa Excelência, essa medida. Acho que isso é digno de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Poderíamos aqui convocar uma audiência pública, convidar o superintendente do Banco do Brasil, para que o mesmo possa dizer por que o Banco do Brasil, com todos os privilégios que tem, nos entes públicos, nos municípios afora, no estado do Ceará, muito bem tratado pelo governo, inclusive é o banco conveniado da Assembleia Legislativa. O banco em que a Assembleia tem convênio é o Banco do Brasil. E, para nossa grande surpresa, até a agência daqui. Vai se tornar um pouco. Até a agência da Assembleia Legislativa está configurada como para ser cancelada. Fechada e se tornar pública. Mas não é isso não, deputado. Vou lhe dizer o que é. É porque o contrato acaba em janeiro, aí eles querem renovar o contrato, e aí estão colocando essa baboseira que vão transformar aqui em imposto. Para cima de mim, não. Acho que devemos tomar uma atitude, convidar aqui os dirigentes do Banco do Brasil para que possam dar as suas explicações. Era o que tinha a acrescentar. Agradeço e reincorporo o meu pronunciamento, seu à parte. O que é mais grave, colega Eumano, é que existe, inclusive, agora já, certa decisão do TST, inclusive, que diz que os nossos colegas, né, que trabalham nas agências dos bancos bancários também não vão ter mais folga de sábado, né? Se não bastasse fechar, certo, parte das agências, se não bastasse forçar a aposentadoria antecipada, né? Se não tirasse ainda aí a oportunidade do mais simples, do mais pobre, a um banco para fazer um custeio investimento, agora, mais uma vez, penaliza os profissionais, dizendo que eles não vão ter mais descanso de saber. Esse é o governo, certo, que muitos vieram defender que seria o governo, certo, da mudança. E eu me preocupo porque tanta gente que vestiu a blusa verde, a amarela ou de outras cores, que bateram panela, tão envergonhado, não vão mais à rua. Cadê esse povo? Estão satisfeitos com esse governo? É esse o governo que a sociedade esperava? Se era, certo? Não é esse o governo que, pelo menos, a classe trabalhadora de todos os ramos acredita que é capaz de mudar. Tenho o prazer de ouvir agora, certo, meu colega Eumano. Deputado Moisés Braz, caros deputados, cidadãos da Polícia Militar que estão aqui presentes, muito bom dia. Caro deputado Manuel Duca. Deputado Moisés, o que mais me impressiona é porque o cidadão que pode nos acompanhar pensar assim: não, mas se você está numa crise, você pode ajustar o banco. O banco pode ter um prejuízo, então tem que demitir alguém, fechar uma agência. Só que no caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, Vossa Excelência já fez referência a isso, são bancos que têm lucro. São bancos que têm 7 bilhões em 2014, 10 bilhões de lucros em 2015, o outro chegou a 12 bilhões de lucros em um ano. Então, por que é que eu vou demitir gente? Por que é que eu vou fechar a agência? Apenas por um motivo. Porque esse governo que aí está, e aí fica claro porque é que tem tanto ataque ao PT. É para tirar o sábado do bancário, é para fechar a agência do Banco do Brasil, porque esse povo é amigo de dono de banqueiro. Este é o povo que quer tirar e tirou 1 milhão de famílias do Bolsa Família. São os mesmos daqui a umas semanas, vão mandar a reforma da Previdência, dizendo que professor tem que trabalhar 15 anos a mais para se aposentar, e que os servidores públicos vão ficar bem de olho o que vai vir de pacote do governo Temer com os tucanos de ataque ao direito dos servidores públicos do Brasil. Portanto,
eu acho que vai clareando para o nosso povo qual é mesmo o objetivo de atacar o presidente Lula, de tanto atacar o PT, é porque eles querem atacar o direito do nosso povo e já começaram. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica é só o início de mais ataques que virão, e eu quero me colocar ao lado de Vossa Excelência, quero me colocar ao lado de Vossa Excelência, solidário aos bancários do Ceará, do Nordeste, do Brasil, porque são homens e mulheres que trabalham suor para criar suas famílias. Merecem respeito e nossa solidariedade. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência. Quero incorporar vossa parte no meu pronunciamento e, mais uma vez, me sensibilizar com todos nossos companheiro bancário do estado do Ceará, do Nordeste do Brasil, e fazer um apelo para que a gente possa lutar e lutar muito para que o pacote de maldade não possa chegar, inclusive, às outras categorias, nem muito menos se efetivar com o fechamento das agências do Banco do Brasil e, posteriormente, da Caixa Econômica e de outros bancos públicos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.